Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito da classificação das cadeias de carbono e a classificação do carbono também dentro dessas cadeias. Começando primeiramente com a classificação do carbono, essa classificação é muito simples. Basta você verificar a quantidade de carbonos que estão ligados diretamente ao determinado carbono que você quer classificar. Então, por exemplo, se começarmos por esse primeiro carbono, você olha para ele e verifica quantos carbonos estão ligados na sua vizinhança. Notamos que apenas este carbono está ligado a ele, e apenas carbonos importam. Portanto, nós chamaremos esse carbono de carbono primário. Já esse segundo carbono aqui está ligado a dois carbonos vizinhos a ele, portanto, nós chamaremos ele de secundário. Este carbono aqui está ligado a 1, 2, 3, portanto, nós o chamaremos de carbono do tipo terciário. E, por fim, nós temos este daqui, que é um carbono ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos vizinhos a ele, portanto, este vai ser chamado um carbono do tipo quaternário. O restante, então, este daqui ligado a apenas 1, portanto, primário também. Este daqui também carbono do tipo primário, ligado a apenas 1. Este daqui também é um carbono primário. Reparem que todos os carbonos de pontas de cadeia são do tipo primários. E esse daqui, veja, cuidado que ele está ligado a apenas um único carbono, já que isso daqui é o oxigênio e não conta. Então, ele também é um carbono primário, apesar de não ser a pontinha da cadeia. Como existem diversos compostos orgânicos, é legal que a gente classifique eles nas suas diferentes formas. E por isso, então, nós temos essas classificações da cadeia. A primeira delas diz respeito à disposição que os átomos de carbonos estarão nessas cadeias. Nós podemos chamá-las, então, de abertas, acíclicas ou alifáticas, são todas o mesmo nome, que nada mais são que cadeias no qual você não tem a formação do ciclo. Por exemplo, isto daqui ou isto daqui. Podemos notar que ela existe começo e ela tem um determinado fim. Existem pontas nas diferentes partes desta cadeia. Já uma cadeia do tipo fechada ou cíclica vai ser constituída por uma cadeia que é obrigatoriamente com começo e fim nela mesma. Então, por exemplo, aqui nós não temos nenhuma pontinha. E mesmo que haja, como por exemplo acontece aqui, essa pontinha aqui ainda faz com que, de qualquer forma, exista um ciclo, uma cadeia fechada nela mesma. E aí formam-se, inclusive, em alguns casos, essas formas geométricas que são compostos orgânicos do tipo fechado ou até mesmo cíclico, de ciclo. Outra classificação que acontece na disposição é quando você tem essas cadeias que são fechadas especificamente. Quando elas são fechadas, elas vão poder ser chamadas de não aromáticas, que são também alicíclicas, conhecidas como alicíclicas. Elas são cadeias que vão ser cadeias fechadas e não terão a característica aromática que eu vou mostrar já para vocês. Por exemplo, essa cadeia aqui com apenas ligações do tipo simples, ou esta daqui que tem ligações duplas. De qualquer forma, elas são cadeias fechadas, não aromáticas ou alicíclicas. Cadeias aromáticas só podem ser representadas pela existência do chamado anel aromático, o anel de benzeno, no qual nós temos a chamada conjugação, que nada mais é do que uma alternância entre ligação simples e ligação dupla. Ligação simples, ligação dupla. Ligação simples e ligação dupla, especificamente num anel de 6 carbonos, que nós o chamamos de benzeno ou anel aromático. Reparem também, gente, que a fusão, a condensação de outros anéis aromáticos também faz com que nós tenhamos cadeias aromáticas. Por exemplo, o que acontece no composto naftaleno, que está presente na naftalina. Ele tem 2 anéis aromáticos aqui grudadinhos uns aos outros. Portanto, ele pode ser considerado um composto aromático também. Uma outra forma também em relação à disposição dos átomos de carbono é classificá-las como normais, que são cadeias que vão ter começo e fim sem não ter nenhum carbono fora de uma estrutura reta, como por exemplo isso, ou até mesmo uma cadeia fechada, pode ser uma cadeia normal, porque só tem carbonos dentro da estrutura principal. Enquanto uma ramificada, o que vai acontecer é que irá aparecer ramificações, que lembram muito a ideia de um ramo mesmo, um galinho que está saindo, né? Essas ramificações fazem com que nós tenhamos bifurcações nas cadeias, tornando ela, portanto, ramificada. Anéis
também podem constituir-se de cadeias ramificadas, se houver pedacinhos dela, ramificações saindo. Em relação ao tipo de ligação, nós temos uma classificação que nós podemos chamar de compostos do tipo saturado, todos aqueles que vão possuir apenas ligações do tipo simples. Por exemplo, um composto aberto ou até mesmo um composto fechado, apenas com ligações simples. Já uma cadeia insaturada é aquela que vai ter ligações do tipo dupla ou tripla, como por exemplo pode acontecer nesse composto, no qual aparece duplas, ou até mesmo pode aparecer aqui em compostos do tipo fechados, que vão ter aí ligações do tipo duplas, ou até mesmo uma tripla. Vou mostrar aqui para vocês uma tripla ligação formando aqui entre os carbonos. Por fim, a última das classificações se refere em relação à natureza dos átomos que vão estar presentes nessa cadeia. Nós podemos chamar homogênea se ela for constituída de apenas carbonos ligados entre si. Então, a maioria das cadeias que nós vimos até agora são cadeias do tipo homogênea. Por exemplo, essa daqui é uma cadeia homogênea, porque mesmo sendo constituído por um átomo de oxigênio, ele não está entre os átomos de carbono. Isso daqui também vai ser uma cadeia homogênea, pois apesar de ter outro átomo, ele não está no meio dos carbonos. Para ser heterogênea, ela vai ter que ter o chamado heteroátomo, que nada mais é que um átomo diferente de carbono no meio da cadeia. Quem geralmente se posiciona no meio da cadeia é o oxigênio, e o nitrogênio também consegue fazer isso daqui, por exemplo, neste composto aqui. Então, o que a gente observa é que ele fica no meio dos carbonos, o que é muito diferente de quando eles estão nas pontas destes carbonos. Vamos lá, então, exercicinho. Peço que apenas classifiquemos a cadeia aí da molécula de DHT. Bem, para classificá-la, nós começamos então na primeira, se ela é aberta ou é fechada. Podemos notar vários anéisinhos aqui cíclicos, portanto, ela vai ser chamada de fechada, ou ainda lembrando o nome, cíclica. Em relação à sua aromaticidade, nós não observamos anéis aromáticos, então nós podemos chamar ela de não aromática, ou ainda alicíclica. Em relação à presença ou não de ramificações, nós vemos aqui pedacinhos de carbonos, que são representados por essa ligação diferentinha, que tem a ver com a posição da ligação frente ao plano, mas desencanem dela, ela continua sendo uma ligação normal. Então aqui existe carboninho nessas pontinhas, então essa cadeia é do tipo ramificada. Em relação à saturação, nós observamos ligações do tipo simples entre carbonos e dupla entre oxigênios. Mas, gente, apenas os carbonos são importantes nessa classificação. Portanto, como nós só temos ligações do tipo simples, chamaremos ela de saturada. E, por fim, nós temos então a classificação de homohétero. Tem átomos diferentes de carbono, mas eles não estão entre os carbonos, portanto, ela é uma cadeia do tipo homogênea. Perfeito! Valeu!